Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Deus fraco. Deixa eu ver aqui qual vídeo foi escolhido. Espero que não tenha sido do Ren. Pô, vocês querem me fuder. Vocês pediram e nesse vídeo eu vou fazer o impossível. Derrotar o deus Reinaldo Vanchite. É difícil? Com certeza. Impossível? Não. Tem sim algumas maneiras de conseguir matar ele e eu vou mostrar como. Tá anotando aí, guloso? Então bora lá. Pra gente conseguir derrotar ele, a gente tem que se planejar antes. Claro que só chegando lá e caindo pra cima não vai rolar. A gente precisa saber as fraquezas dele e estudar isso. Como assim ele tem fraquezas? Sim, ele tem, mano. Confia. O Reinhard não é um cara normal. Muito longe disso. Considerado o humano mais forte que já existiu, a nossa tarefa hoje vai ser bem difícil. Magias praticamente não funcionam contra o Reinhard, muito menos doença ou maldição. Dano físico? Também não. Projétil? Muito menos. E se funcionasse, ele revivia. Então, foda-se. E o que faz ele ser praticamente imune a essas coisas? Bom, são as bênçãos. Proteções divinas são bênçãos dadas às pessoas quando elas nascem. E é raro uma pessoa nascer com bênção. E é muito comum as pessoas que têm bênçãos esconderem por causa de outras pessoas que têm inveja ou medo. Tipo que nem aconteceu com o Otto, né? Ele foi lá, revelou que ele tinha aquela bênção de falar com os bichos lá, mostrou que tinha, os caras ficou com medo dele. E essas bênçãos são dadas pela Odilagona, que é a entidade que regula a mana e as bênçãos do mundo inteiro. Então, tipo, Odilagona é o ADM, tá ligado? Uma em cada 100 pessoas nascem com uma bênção inútil. Tipo aquela de não misturar sal e açúcar, velho. Eu acho muito lixo aquela, velho. Uma em cada 1000 nascem com uma bênção útil. Tipo aquela de saber qual roupa é melhor pra alguma pessoa. Essa aí é male-male, né? É até que legal. Uma em cada 10.000 nasce com uma bênção boladinha. Tipo, sei lá, ser imune a doenças. Coronga fica puto, velho. Isso aí não pode ter, não. Uma em cada 100.000 nasce com uma bênção muito boa. Tipo, sei lá, a bênção da Fênix ou aquela do Dom Divino, que são muito boas. Uma em cada 1 milhão nascem com uma bênção roubada. Poder cagar e não sujar a bunda. Se existisse essa bênção, cara, essa bênção eu ia querer com certeza. Não, brincadeira. Essa de 1 milhão com certeza seria o Dom Divino, velho, exclusivamente. E uma em cada 100 milhões nascem com mais de uma bênção. E sim, o Reinhard tem mais de 100 e com certeza ele nasceu com o cu virado pra lua. Eu só queria saber por que o Reinhard recebeu tanta bênção, velho. Puta merda, não tem nenhum personagem que chega nem a metade das bênçãos que ele tem. Realmente, metade não, nem um quarto. Surpresa, porra, é o Reinhard, tá P, vamos. Aí vocês me perguntam, meter o louco, Baru, o cara é invencível, não é? Não exatamente. E como eu não quero ser convencional, eu criei alguns métodos bem criativos de matar ele. Só que antes, a gente vai precisar preparar o terreno. E eu vou mostrar como. Bora lá. Ok, essa não é a melhor forma de matar ele, mas é possível. Não tem exatamente uma bênção que faça ele aguentar mais mana do que ele consegue absorver. Se de alguma forma milhares de pessoas transferissem a mana pra ele, ele não ia conseguir absorver tudo e acabaria morrendo. É bem lógico isso. Mas Baru, você é muito burro, se ele morrer ele volta. Eu sei, e é por isso que a partir de agora a gente vai desativar a bênção da Fênix, a bênção do Dom Divino e todas as outras bênçãos dele. Aí vocês me perguntam, como é que eu vou fazer isso? Bom, existe um tipo de círculo mágico que, se posicionado em determinado local, ele interfere na conexão da Odilagona, a entidade que regula as bênçãos e a mana, com o alvo. Então, tipo, ele corta o sinal 4G, tá ligado? Se você consegue cortar o sinal, o Reinhard perde todas as bênçãos temporariamente. E isso meio que aconteceu no If da Ira, lá no Castelo Pandemônio do Subaru. O Reinhard só ficou muito ferido naquele If porque o Pandemônio tinha vários círculos desse. Então ele teve várias bênçãos dele desativadas. Então é assim, né? Sem conexão com Odilagona, sem sinal. Sem sinal, sem bênçãos. Acabou. Ah, mas mesmo assim ele ainda é forte, com certeza. E é por isso que a gente vai usar o colar da submissão. Não, calma lá, o Reinhard não vai virar uma girl não, velho, relaxa. Esse colar basicamente limita o poder do alvo. Então, tipo, se o cara estiver usando, o cara fica muito mais fraco, tá ligado? É tipo aquela tiara do Broly. Quem assiste Dragon Ball tá ligado. Inclusive, o Reinhard teve que usar esse colar realmente na história. Ele tava indo lá pra Volak e ele tinha que usar esse colar porque os caras tinham medo dele. Mas enfim, depois de ele perder as bênçãos, era só colocar esse colar nele. Como ele tá sob efeito do círculo mágico, ele perderia a bênção da Fênix e a bênção no Dom Divino. Então não tem como ele sobreviver ao envenenamento. Ele vai morrer pra sempre. Essa também é bem difícil, visto que o cara é um deus. Mas se levar em conta que até a Sátela já foi selada, o Reinhard também pode ser. Claro que teria que ser na mesma condição do método 1, né? Mas daria sim. Teria que, lógico, né, juntar os seres mais bolados do mundo pra selar ele. Tipo, sei lá, o dragão, o Flúgio, a Shaula, o Raid. Ou sei lá, se não tiver eles, chamam o Alibel ou o Céciros. Ele bem enfraquecido deve dar um jeito de selar.
Esse método é versátil, mas ia depender da resistência mental dele. Eu imagino que a resistência mental dele seja naturalmente alta, porque ele consegue ler as mentes, né? E até conseguia fazer lavagem cerebral. Só que se de alguma forma alguém no mundo tiver a bênção da mudança de mente que nem ele tá lascado. O Reinhard pode até ser forte, mas ele ainda é um humano de carne e osso. A mente dele ainda pode ser um bom meio de expor ele a qualquer método ofensivo. Sei lá, faz ele pensar que é um vegetal e joga ele da cachoeira, velho. Acabou. O Reinhard é bem forte sim, mas assim como o método anterior, ele ainda é humano. A mente e a alma dele são expostas. Ele até pode ter certas resistências a algumas autoridades, só que ele não é imune. O efeito da autoridade da gula é global, ao menos que, sei lá, você esteja em algum lugar que não tem alcance da autoridade. Tipo, sei lá, a biblioteca da Beatrice ou aquela dimensão do Alshamak. São lugares que nem o de Lago nem a autoridade consegue chegar. Lá a pessoa estaria protegida, mas é claro que ele não vai estar lá. Se ele for afetado pela autoridade da gula, ele entra num coma eterno, não tem jeito. Reinhard a mimir. Esse método é de longe o mais complicado. Você destruir algo que não é exatamente físico é bem difícil. Se o autor falou que o Reinhard conseguiria destruir o de Laguna, então a possibilidade existe, certo? Dá pra destruir a entidade que dá as bênçãos. E sem as bênçãos, o Reinhard estaria lascado pra lutar com tanta gente ao mesmo tempo. Ah, o Alshamak, velho. Como eu adoro essa magia. Esse pra mim é o método mais divertido, velho. Fazer o Reinhard cair em outra dimensão seria muito engraçado, mano. Ele não teria como voltar e ficaria preso lá pra sempre. E como lá não tem sinal da Odilaguna, ele morreria de fome, provavelmente. Como é que ele vai voltar? Não tem como ter acesso à bênção lá. Claro que ele não seria afetado pelo Alshamak se ele tivesse com a bênção de resistência elemental. Essa bênção dá 80% de redução de dano a qualquer elemento. E o Alshamak é do elemento escuridão. Se ele tivesse com a bênção ativa, o que ia pra lá? O pé dele só? Então se tiver com o círculo mágico ativo e jogar o Alshamak em cima dele, acabou, velho. O cara vai pro limbo. Esse método também é bem difícil de acontecer porque o Reinhard tem experiência em salvar as pessoas e sabe o que pode acontecer com uma vítima. Só que tem um probleminha. Ser herói é a própria fraqueza dele. E muito vilão em várias obras se aproveita disso. Reinhard, você é um herói. E um herói é tudo que você pode ser. É, tá vendo? Olha aí, o Puck tava certo. Se o cara não consegue nem salvar alguém que tá sendo ameaçado de morte, nem herói esse cara é. Se a gente forçar ele a tirar a própria vida em função de salvar outra, a gente vence. E ele não voltaria por causa do círculo mágico que a gente tá usando desde o início. Ah, esse círculo mágico é muito roubado. Porra, não é roubado. Tá na história, velho. O que a gente tem que fazer é se preparar antes. Só isso. Esse método basicamente consiste em matar o Reinhard drenando toda a mana do corpo dele. Obviamente ele é imune a maldições por causa da bênção, mas como a gente enfraqueceu ele cortando o sinal com a Odilaguna, ele tá vulnerável. As maldições em ReZero são feitas exclusivamente pra matar as pessoas. Se o Reinhard for pego pela maldição, lançada por um mago ou por uma mordida de cachorro, já era pra ele, velho. Ele morreria e não voltaria. Claro que o problema de maldição é que às vezes demora muitos dias pra, funcionar. Então teria que manter ele no círculo durante muito tempo. Esse método aqui só seria possível se alguém da família do Reinhard for contra ele e também for um feiticeiro, sei lá, tipo Roswell. Essa magia é aquela magia criada pela Echidna, pra alcançar a imortalidade. Quando a alma é transferida, a alma do corpo dele é substituída pela alma nova que toma o corpo. Obviamente só funciona se o cara que lançar a magia for parente com o mesmo laço sanguíneo do alvo, mas mesmo assim daria. O Reinhard não tem como fugir de algo assim, ele acabaria morrendo porque a alma dele ia ser perdida. Esse tecnicamente seria fácil porque o Reinhard mata monstros. Ele naturalmente é contra o culto da bruxa também. Se ele matar um bispo e absorver o gene, ele ia perder todas as bênçãos pelo fato de que as autoridades são o completo oposto das bênçãos. As duas se cancelariam e ele ficaria sem bênção nenhuma. E sem bênção nenhuma, ele é vulnerável a qualquer tipo de medida ofensiva. E provavelmente morreria se lutasse com muitos inimigos ao mesmo tempo. É o que eu imagino. Mas aí, essas foram as minhas ideias. Se vocês tiverem mais ideias de como matar ele, deixem nos comentários. Um salve aí pros novos membros. Muito obrigado ao Alpha 12, Flashzão, Hierarquia, Juninho, Arthur e Solitário Bad. Valeu, rapaziada, tamo junto. Mas aí, o que vocês acharam desses métodos? Será que daria certo? Deixa aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.